A professora Leia Cordeiro é assistente social, especialista em treinamento em recursos humanos, especialista em metodologia do ensino superior, practitioner na arte da programação neurolinguística, formada pela Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos e doutoranda de gestão em marketing. Atua há mais de 22 anos na área de gestão de pessoas. É gerente de recursos humanos e professora universitária e de pós-graduação. Olá, é uma satisfação estar aqui com vocês para trabalhar o módulo Gestão Estratégica de Pessoas. O que vocês acham que é a gestão estratégica de pessoas? Nada mais é do que a maneira de você gerir, trabalhar, tratar as pessoas. A cada aula nós estaríamos trabalhando como se estivéssemos construindo um grande quebra-cabeça, onde nós vamos estar pontuando alguns aspectos e no final das 15 aulas nós teríamos montado a gestão estratégica de pessoas. O tema da nossa aula será Pessoas são diferentes. Muitas vezes acontece no nosso dia a dia de estarmos conversando com algumas pessoas e elas fazerem um comentário. Eu trato os outros, as demais pessoas, como eu gostaria que me tratassem. Você considera isso correto? Com certeza, algumas pessoas vão dizer que sim. Mas se nós pararmos para refletir um pouquinho sobre esse assunto, nós vamos ver que nós estamos com uma ideia um pouquinho deturpada. O porquê disso? Se eu considerar que eu devo tratar as demais pessoas como eu gostaria que me tratassem, eu estou colocando como um ponto de verdade o quê? O meu ponto de vista, a minha maneira de perceber e de ver as coisas. Por isso, não posso considerar a minha verdade como verdade única. O que nós teremos? Nós teremos de verdades diferentes, de acordo com a percepção das pessoas, da maneira delas sentirem, ouvirem, pensarem, refletirem sobre os assuntos. Por isso o tema da nossa aula é Pessoas são diferentes. Vocês já pararam para pensar sobre isso? É importante nós pararmos e refletirmos sobre o assunto. Mas para poder falar sobre isso, é importante, em primeiro lugar, nós tratarmos sobre mudança. Para que mudanças significativas aconteçam, precisamos trabalhar nas percepções que determinam nossa conduta. O que vocês entenderam com isso? Com certeza é importante nós estarmos abordando alguns itens a mais. Para que isso aconteça, essas mudanças ocorram, é necessário que nós possamos parar, refletir sobre as nossas atitudes, as nossas ações, a maneira com que nós nos posicionamos, nós nos referenciamos a algumas coisas. Nós temos que ter flexibilidade, não podemos estar fechados, precisamos estar atentos a tudo e a todos. Assim sendo, é necessário que nós possamos parar a cada dia que passa e refletirmos sobre alguns aspectos. Como é que nós estamos percebendo as pessoas? Estamos tendo alguma evolução na nossa percepção? Nós continuamos com os mesmos conceitos, a mesma forma de ver, de agir e de pensar que nós tínhamos há 5, há 10, há 15 anos atrás? Como é que nós estamos a esse respeito? É importante que a cada dia, a cada momento, nós possamos estar repensando sobre a nossa maneira de ver, de sentir e de agir. Para focar um pouquinho sobre esse assunto, vamos estar vendo uma figura que mostra alguns aspectos. Nós temos no centro uma africana de braços cruzados. Vocês conseguem perceber isto? Com certeza vocês conseguem ver um leão feroz. Nós temos aqui o rosto da africana, ela de braços cruzados, aqui a sainha dela e as pernas. Consegue visualizar agora? Se a princípio a pessoa conseguiu somente observar o leão, com certeza é uma verdade, mas não é a única verdade. Se uma outra pessoa observou a africana, com certeza é uma verdade, mas também não é a única verdade. Nós podemos pegar essa figura para mostrar esses referenciais diferentes de verdade. Da mesma forma,
se nós pararmos para pensar, quantas vezes no nosso dia a dia nós nos referimos a algumas situações onde para nós colocamos como verdades e aí esquecemos de parar e nos permitir a escutar o outro. Por que disso? Porque nós estamos considerando que aquele nosso aspecto é único. Esquecemos que, do ponto de vista do outro, também para ele aquilo é verdadeiro, aquilo é único. Então, o que nós precisamos parar e pensar? Parar e pensar de que forma? De que eu posso estar agregando a minha verdade com a verdade do outro, de forma que nós possamos ampliar a nossa maneira de perceber. Para que nós possamos perceber essas diferenças de opinião, vamos ver agora uma enquete que foi feita nas ruas. O que eu tô vendo nesse desenho? Um tigre, um leão, um bicho. Acho que é um leão. Eu tô vendo... aqui tem uma... tem um bicho aqui as pernas. Daí eu sei que ele tá com os braços assim. Um leão, não é? Leão. Um leão? Um homem dentro. Aparentemente um leão, né? Como vocês perceberam, os depoimentos foram diferentes. Algumas pessoas viram um leão, viram um animal com alguma coisa na boca, um objeto, um homem, né? Foram referências diferentes. O porquê disso? Né? Se a figura era a mesma que foi mostrada para todos. Com certeza, essa diferença vem em função de percepções. Vamos ver então o que é percepção. Para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre percepção, escolhemos o trecho do filme Forrest Gump que aborda este aspecto. Minha mãe disse que o Forrest era para me lembrar que às vezes fazemos coisas que, bom, não fazem sentido. Espera, eu tiro isso. Espera, por aqui, assim, calma, isso mesmo, assim, calma. Isso mesmo. O que está olhando? Nunca vi um garoto com um aparelho na perna antes? Nunca deixe ninguém lhe dizer que é melhor do que você, Forrest. Se Deus quisesse que todos fossem iguais, poria aparelho em todas as pernas. Minha mãe sempre me explicava as coisas de um jeito que eu entendia. Como vocês podem ter observado, nesse trecho do filme nós temos o menininho com a mãe atravessando uma rua, onde tem duas pessoas sentadas e observando. E que tipo de observação eles fazem? Com certeza isso ocorre diversas vezes no nosso dia a dia. Quando alguém passa, alguém fala alguma coisa, sempre existem outras pessoas observando. E de que forma? Sobre o ponto de vista delas. Se vocês lembrarem de como a mãe tratou o assunto, o que ela falou? Ela fez uma referência de que, se Deus quisesse que todo mundo fosse igual, estaria colocando aparelhos em todo mundo. Então, percepção é o jeito como vemos, entendemos e julgamos o mundo e as pessoas, sendo formada pelas nossas experiências individuais e influências marcantes na nossa vida. Eu vou citar para vocês um caso que aconteceu com dois gêmeos em Porto Alegre. Um deles, um grande executivo, estava bem posicionado financeiramente, socialmente, né? Tinha uma família bem estruturada. E tinha um irmão que poderíamos dizer que era uma pessoa que morava na sarjeta. Né? Era alcoólatra, estava desestruturado, não tinha família, a família o abandonou em função do alcoolismo. O que acontece com essa história? Nós tivemos um grupo de pesquisadores que foram fazer uma análise por que dois irmãos gêmeos, um conseguiu atingir o sucesso, né, o auge, estava no auge da sua carreira, e o outro não conseguiu ter o mesmo desenvolvimento. Fizeram uma série de entrevistas, uma série de exames, de testagens, radiografaram, fizeram tomografia, né, fizeram toda uma bateria de testes para ver se no organismo dessas pessoas elas tinham alguma coisa diferenciada. Quando eles partiram para a parte das entrevistas, eles fizeram uma pergunta. O porquê que você chegou aonde está? Quando essa pergunta foi feita para o irmão que era mendigo na sarjeta, o que ele respondeu? Pois é, eu tive uma criação numa família onde meu pai era alcoólatra. Quando ele trabalhava, ele ganhava o dinheiro, chegava em casa, né? Esse dinheiro ele não deixava em casa, ele gastava em bebidas, já chegava alcoolizado em casa, batia na minha mãe, em mim, no meu irmão. E isso se repetiu durante anos.
De que forma que eu poderia ser? Eu só poderia ser igual a ele, e é o que eu sou hoje. Essa mesma pergunta foi feita para o irmão que era um autoexecutivo. Como é que você conseguiu chegar onde está hoje? E o que esse irmão autoexecutivo falou? Pois é, eu vivia numa família desestruturada, pai alcoólatra, onde quando ele trabalhava o que ele ganhava era para gastar em bebida, quando ele não ganhava, ele sempre batia na gente para que a gente pudesse conseguir esse dinheiro. Eu e meu irmão, minha mãe, sempre estávamos pressionadas com isso. De que forma que eu quis a minha vida? Eu quis ela diferente, eu não quis partir da mesma forma com que meu pai. Eu agi o tempo todo de uma forma diferente para conquistar coisas diferentes. Se nós pegarmos esse caso, nós vamos ver que com a mesma criação, os mesmos pais, com os mesmos problemas, na mesma cidade, com as mesmas pessoas envolvidas, as duas pessoas tiveram posturas diferentes, percepções diferentes e fizeram com que a sua vida tivesse caminhos diferenciados de acordo com essa percepção. Vocês devem conhecer alguns outros casos que fazem referência sobre este assunto. E o porquê disso? Isso tudo vem em função dos nossos paradigmas. Vamos ver o que é paradigma? Paradigmas são modelos ou padrões referenciais que influenciam no modo como percebemos e agimos. Como nós vimos, paradigmas são os nossos modelos, os nossos conceitos, a forma de ver e nos referenciar. Por isso, muitas vezes, nós escutamos, as pessoas devem quebrar seus paradigmas. O que é isso? Elas devem deixar de lado esses modelos, esses referenciais, e estarem abertos para novos conceitos, novos modelos, novos referenciais. A cada dia que passa, existem uma série de situações que fazem com que nós possamos ter novos conceitos, novas visões. Dessa forma, vamos analisar o texto de Nelson Fortes. Se compreendo que, por natureza, somos muito diferentes, por que continuo a tratar o meu semelhante como se fosse exatamente igual a mim? Nelson Fortes. Esse texto nos traduz o que nós conversamos até agora. A partir do momento em que nós temos consciência de que as pessoas são diferentes, nós temos que ter posturas, ações e gestos diferenciados. Para que isso aconteça, muitas vezes é necessário com que nós paremos e pensamos sobre alguns outros aspectos. Alguns desses outros aspectos, além da percepção, dos paradigmas e das mudanças, são os canais sensoriais. Vocês sabem o que são sistemas sensoriais? Os sistemas sensoriais estão ligados aos nossos sentidos, ao olfato, ao tato, ao lado visual, à sensação. Tudo isso faz parte da nossa maneira de ver, perceber e sentir as coisas. Vamos à definição de sistemas sensoriais. Sistemas sensoriais ou sistemas de representação são estruturas cerebrais que formam a base das atividades e operações dos 5 sentidos. Vocês lembram dos 5 sentidos? A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. É importante que nós tenhamos isso em mente para depois tratarmos sobre os canais sensoriais. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. Aproveitar o intervalo para comentar um pouquinho sobre percepção, sobre mudança, sobre paradigmas? Com certeza, a hora que vocês trataram sobre esses assuntos, vocês devem ter falado um pouquinho sobre os sistemas sensoriais. Nós temos canais sensoriais. Os canais sensoriais são visual, auditivo e sinestésico. Vamos começar pelo canal sensorial visual. Cria imagens de sua proposta da situação enfocada. O que seria isso? À medida que a pessoa fala alguma coisa, ela vai fazer referência a imagens, tamanho,
a luminosidade, a transparência. Vamos ver o exemplo de algumas frases que a pessoa que utiliza o canal sensorial visual utiliza. Eu vejo o que você diz. Quando a pessoa usa essa referência, eu vejo o que você diz, o que ela quer transmitir? Né? Que ela está vendo o que o outro falou. Então, a outra pessoa citou alguma coisa e ela visualizou o que foi falado. Vou pegar um outro exemplo de frase. Isso parece bom. Quando a pessoa utiliza esse referencial, isso parece bom, ela está demonstrando o quê? Que o que foi falado tem uma aparência, né? E para ela essa aparência é boa. Vamos pegar mais uma frase. A ideia não está clara para mim. Quando se referencia dessa forma, ela está chamando o quê? A ideia de clareza, de obscuridade. Né? Então, se ela diz que está clara, porque não está obscura. De novo, traz a informação do quê? Do visual. Mais uma frase. Por uma nova perspectiva. O que significa isso? Né? Está visualizando de um outro lado, de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Mais uma vez, focando o visual. Nessa frase nós temos, eu vejo isso dessa maneira. Mais uma vez temos esse item, né? Eu estou vendo, eu vejo de uma maneira que é diferente de outras maneiras. Nesta frase, teremos um futuro brilhante. O que estou me referenciando? Né? Algo que vem para frente, é um futuro, mas que é algo brilhante. Tem cor, tem luminosidade, algo que vai dar um diferencial. Essa última frase, você viu o que aconteceu? Com essa frase nós temos o quê? A pessoa viu, visualizou algo que ocorreu naquele momento. Desta forma, se vocês observaram, todas essas frases, alguns dos itens se referenciavam aqui. Algo que ele visualizou, que teve alguma perspectiva, que deu tamanho, que deu luminosidade, que deu forma. A pessoa que utiliza esse tipo de frase é a pessoa que nós chamamos de pessoa que tem o canal sensorial visual mais apurado. Nós temos, como nós já falamos, o canal sensorial auditivo. O que é isso? O canal sensorial auditivo tem como função transmitir ideias auditivas que deem sonoridade ao ouvinte. Vamos ver um outro cartaz que apresenta algumas frases que vão dar sentido ao que nós conversamos. Eu estou te ouvindo. Aparentemente, é uma frase natural. Mas o que significa? A pessoa está fazendo referência que está ouvindo o outro. Vamos enfocar essa segunda frase. Isto me soa bem. Mais uma vez, a pessoa está se referindo ao quê? Ao que foi colocado, ao que foi citado pelos demais, que ele tem uma sonoridade boa. Nós temos uma terceira frase. Eu disse a mim mesmo. Esta frase significa o quê? A pessoa está falando com ela mesma. Ela não está visualizando, ela está conversando com ela. Nessa outra frase nós temos, algo me disse para ter cuidado. Mais uma vez, a referência do falar, do ouvir. Algo disse àquela pessoa para ter um cuidado. Ela não se referenciou a perceber alguma coisa, a sentir alguma coisa, ouvir alguma coisa, né? Na verdade, ela se referenciou a escutar alguma coisa, né? Então, algo disse para ter cuidado. Isso significa o quê? Que essas pessoas que utilizam esse tipo de frase acabam se posicionando de que forma? Sempre que ela vai se referenciar sobre algum assunto, ela vai estar usando terminologias que vão demonstrar ruídos, sons, burbúrios. E o canal sensorial sinestésico? Este canal consiste em usar palavras que entrem em contato com as emoções e sensações. Nós temos aqui mais um cartaz com algumas frases que representam este canal sensorial. Você sentiu o problema. Quando a pessoa se refere dessa maneira, ela está falando no quê? Numa sensação. Né?
a sensação de um problema. Ela não está falando que você ouviu o problema ou você viu o problema. Ela está falando que você sentiu. Então, se referenciando às sensações. Nesta outra frase, eu tenho a sensação de que isso é bom. Nesta frase, mais uma vez, faz referência à sensação. Aquele item teve uma sensação boa. Nesta última frase, você percebeu a situação. Está falando o quê? Que a pessoa percebeu algo, ela sentiu algo. Né? Em nenhum momento foi focado, visualizou ou ouviu. Quando nós temos esse tipo de colocação, as pessoas se referenciam sempre de que forma? A sensação, a emoção, são coisas que falam ao coração. É o que nós chamamos de apelos ao coração. Muitas das vezes, nós trabalhamos com esses 3 canais sensoriais. Só que sempre nós temos um desses canais em maior grau. Vou contar para vocês uma historinha de um casal, onde vocês vão poder perceber a diferença desses canais sensoriais. E que quando você não se atenta a eles, você pode acabar trazendo uma série de complicações. Esse casal vai estar comemorando 1 ano de casamento. Então, o que eles combinaram? Como eles não têm muito dinheiro, eles vão fazer um jantar íntimo em casa. A mulher não trabalha fora, então ela vai preparar esse jantar, preparar o ambiente para que ela possa, né, ter uma noite com seu marido diferente, uma noite especial, né, uma noite inesquecível. Para isso, o que essa esposa fez? Foi no salão, se arrumou, preparou, né, seu cabelo, fez unhas, né, ficou de uma maneira bem diferente do que seria o normal do marido chegar em casa e encontrá-lo. Foi no guarda-roupa, experimentou vários vestidos e o que ela viu que ela ficou melhor, ela separou para usar à noite. Foi para a cozinha, preparou os pratos, decorou de uma forma que eles ficassem com um visual diferente, um atrativo diferenciado. Bom, o que acontece? O marido chega em casa, como ele não é visual, ele até percebe o que está acontecendo, mas ele não fala nada. Por quê? Porque ele é sinestésico. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chegar em casa, abraçar a esposa, dar um beijo, vai sentir o cheiro da comida e vai dizer, que cheiro gostoso. Por isso é importante que as pessoas entendam o outro, conheçam o seu canal sensorial e conheçam do outro, de forma que ela possa estar interagindo com ele, usando o canal dele, de forma que as pessoas possam estar a todo momento conversando e um entendendo o outro. Vamos retomar algumas frases para poder ver esse sentido. Com essas 3 frases, nós podemos nos referenciar a esse caso. A mulher, como é visual, o que ela fala? A ideia não está clara para mim. Então, de que forma? Ela se referenciou ao que aconteceu dessa maneira. Já o marido, como ele é mais sinestésico, de que forma que ele poderia estar usando? Você percebeu a situação? Então, o marido estaria conversando com ela a esse respeito, questionando, perguntando, você percebeu a situação? Nesse caso, nós temos mais uma frase que nós não pudemos referenciar no caso, que seria de uma pessoa auditiva. Essa pessoa poderia estar se referenciando de que forma? Algo me disse para ter cuidado. Se não tivesse esse cuidado, eu poderia estar trazendo o problema que ocorreu. Vocês conseguiram perceber a diferença desses 3 canais sensoriais? Com certeza vocês devem ter percebido quais são as diferenças na maneira de se colocar, na maneira de falar, na maneira de perceber os aspectos baseado nesses 3 canais sensoriais. Vamos fechar o assunto com a seguinte conclusão. Como nós vimos, as pessoas podem interpretar o mesmo fato de uma maneira diferente. Essa interpretação é em função dos seus canais sensoriais, das suas percepções, dos seus paradigmas, da sua maneira de querer estar frente às mudanças, às inovações. A minha dica de estudo para vocês é a seguinte. Se vocês puderem, leiam esses 3 livros que nós estamos indicando. Administração de Recursos Humanos, do Hidalberto Chiavenato, da editora Atlas. Comportamento Organizacional, Conceitos e Estudos de Caso, do Alan Cohen e Stefan Zweig, da editora Campos.
Psicologia e Dinâmica da Vida em Grupo, do JJ Simões, da editora Loyola. Bom, pessoal, por hoje é só e nos vemos no próximo encontro. Na aula de hoje, percebemos como as pessoas são diferentes. Aprendemos sobre mudanças. É importante que as mudanças sejam tratadas, trabalhadas e incorporadas no nosso dia a dia. Observamos o conceito de percepção. Percepção nada mais é como o jeito com que nós percebemos, nós observamos o que nos rodeia. Analisamos os paradigmas. Os paradigmas são as formas, os modelos, os conceitos dos fatos. Vimos os sistemas e canais sensoriais. Divididos em 3, canal visual, canal sinestésico e canal auditivo. Até a próxima aula!